gosto muito de Jesus quando ele fala assim, olha, aquele que crê em Cristo, do seu interior, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. É algo que você não pode impedir. Você não faz o rio parar de correr. Se você crê em Jesus, isso vai fluir. Como é que a gente normalmente pensa? Vamos ser francos com a gente mesmo. A gente pensa assim, deixa eu me arrumar primeiro. Deixa eu arrumar as coisas, está uma bagunça. Primeiro eu quero me fortalecer. Eu quero aprender mais sobre Cristo. Gente, mas isso, a gente vai sempre buscando se fortalecer, enfraquece. Se arrumar, bagunça tudo. E esse é um trabalho que dura a vida inteira. Se você diz que você vai esperar essas coisas acontecerem, você está dizendo que você não vai fazer. Eu gosto do texto que a gente vai ler daqui a pouco, de João 4, da mulher samaritana. Jesus vai lá e fala, olha, eu sou o Messias, esse que está falando com você. O que a mulher faz? Ela vai correndo para a cidade e fala, venham ver o homem que me disse todas as coisas que vão acontecer. Ele é o Messias. Será que ele é o Messias? Vamos lá. E boa parte da cidade vem. E é quando Jesus fala, vocês não dizem que ainda faltam alguns dias para a colheita? Ergam os olhos, abram os olhos e vejam os campos, eles já branquejam, já estão prontos. Como é que está a sua conectividade? Pense nisso, eu acho que a gente está no momento certo. Eu vou fazer uma pergunta e depois a gente vai voltar a ela. Como é que foi esse tempo político para você? Não precisa responder nem brigar com ninguém. Mas assim, o quanto você usou suas redes sociais para defender, atacar, multiplicar ideias, ideais, que você achava justo? Tudo bem. Mas o quanto você usa, por exemplo, as suas redes sociais para falar daquilo que, em tese, é o seu maior tesouro? Deveria ser, no mínimo, na mesma medida. A proclamação de Cristo deveria ser, no mínimo, na mesma medida que qualquer outra coisa que eu propago. Seja o meu time de futebol, seja o meu partido político candidato, seja ideias que eu acho que são fundamentais para viver. Eu ainda não fui impactado, ainda não entendi o quanto as pessoas conhecerem a Cristo é urgente e necessário. Vamos ao texto? Lucas 10, versos 1 ao 2. Vamos ler juntos? Lucas 10, de 1 a 2. Vamos lá. Todos juntos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu quero ser bem objetivo, mas só para a gente situar o nosso texto, entender como é que ele está acontecendo, a primeira palavra do versículo 1 do capítulo 10 é depois disso. Então, está acontecendo muita coisa em Lucas 9. Por exemplo, Jesus escolhe os 12 e os envia também. E aí a gente já começa a pensar um pouco sobre essas proporções. Se Lucas 9 já começa isso, Jesus dando as instruções aos 12, depois eles começam a viver na prática essa missão, quando ele multiplica os pães e peixes, quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, quando o próprio Cristo desafia os discípulos a levarem a sua própria cruz, eles sobem ao monte, acontece a transfiguração, e aí Pedro faz aquela proposta, vamos ficar aqui, Senhor, está muito bom aqui no monte, vamos descer não, a gente está aqui com Moisés, com Elias, está tão bom a gente vendo a glória de Deus, e é o pecado, é a tentação da igreja, de permanecer no monte. E aí quando eles descem, antes disso vem a voz do Senhor, e fala, olha, ouçam meu filho amado, ouçam o que ele está dizendo a vocês, percebam, parem de colocar as expectativas de vocês acima do que ele está dizendo. E
imediatamente essa ideia é colocada em prática, porque assim que eles descem, eles percebem a necessidade. Um pai traz um jovem possesso e os discípulos que estavam lá enquanto Jesus estava no monte não conseguem resolver o problema. E aí Jesus fala, olha, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Traz esse filho aqui. E Jesus ordena que o demônio saia, é uma questão espiritual, e o demônio sai, e aí Jesus continua a trabalhar com os seus discípulos essa ideia do envio, de viver no meio do povo, né? Ele prediz a sua morte, fala o quanto a caminhada não é fácil, a gente precisa lidar com as questões de luta, de vale no meio da nossa caminhada, e Jesus vai nos ensinar que ser maior no reino dos céus não é ser servido, mas é servir. Cada passo que a gente vai dando no capítulo 9, se a gente for levar a sério, vai confrontando o nosso estilo de vida, os nossos anseios. Porque a gente quer o oposto, a gente quer comodidade, a gente quer ser servido, a gente quer simplesmente a glória que nos dê honra, que nos eleve acima dos outros, a gente quer o destaque, a gente quer ser mais do que os outros. E aí Jesus ensina a tolerância, o amor. E olha só que interessante. Diz lá no verso 51 do capítulo 9 que ao se completarem os dias em que Jesus devia sofrer na cruz, subir aos céus, diz que se manifestou no seu rosto. Olha, eu acho esse texto muito interessante, né? Se manifestou no seu rosto a intenção, a resolução dele ir para Jerusalém. E diz que ele já envia mensageiros para que vá à frente. E diz que esses mensageiros, ao entrarem numa aldeia de samaritanos para preparar o lugar onde Jesus iria ficar, os samaritanos não recebem pelo aspecto de Jesus. A gente não precisa entender todo o texto bíblico. Às vezes a gente quer esmiuçar ao ponto de entender todas as coisas. Deus nos dá aquilo que a gente precisa e que a gente tem capacidade. Mas eu acho interessante perceber que eles chegam à vila de samaritanos e os samaritanos parece que percebem mais do que os discípulos. Teu mestre não vai parar aqui não. Ele quer seguir caminho. A gente não vai receber eles. E aí, qual é a reação dos discípulos? Verso 54 diz assim, vendo isso, os discípulos de Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Vamos matar essa galera, esses incircuncisos que não querem receber o Senhor, coração fechado, eles não merecem. E aí Jesus fala assim, voltando, repreende eles e fala, vocês não sabem de que espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E aí Jesus põe a prova os que querem seguir, falando, olha, o caminho é duro mesmo, a gente não tem onde repousar a cabeça, a gente não tem nem às vezes a possibilidade de se despedir, de manter um relacionamento além daquilo que o nosso tempo permite. E aí a gente chega no capítulo 10, em que ele separa os 70 ou 72, de acordo com a sua versão, e os envia. A gente vai caminhar mais no texto, mas por hora, a gente só vai pegar o verso 1 e 2. Diante desse cenário, primeiro, Jesus envia 70 ou 72 discípulos para ir à frente dele. Primeira indicação que Jesus faz, vão de 2 em 2. O ministério cristão não é uma caminhada solitária. Não importa o que te falam, nem o que você sente. O ministério cristão é para ser compartilhado com outras pessoas. Você precisa viver isso. Você precisa compartilhar a vida e viver a parceria. Isso está por todas as Escrituras. Você vê os apóstolos muito caminhando em dupla. Pedro e João, Paulo e Barnabé. Você vê sempre eles se apoiando um ao outro. Isso é muito importante, porque eu acho que é uma prática que a gente perdeu. A gente é o exército de um homem só. A gente quer dar conta de tudo.
E você já deve ter ouvido isso. A gente diz que sozinho a gente vai mais longe, mas com outra pessoa... Não, como é que é? Esqueci o ditado, mas quando você se junta com outra pessoa, você talvez vá mais devagar isso. Sozinho se vai mais rápido, mas com outra pessoa se vai mais longe. Quando você compartilha a caminhada, quando você tem alguém para te sustentar, para te aconselhar, para orar com você, para pensar com você. Uma pergunta rápida: como é que está a sua caminhada cristã? A primeira dupla que a gente tem é a nossa família. Primeira dupla, viu, crianças? São os nossos irmãos. Primeira dupla são os nossos pais, marido e mulher. Essas são duplas essenciais que não podem ser quebradas. Mas a gente precisa também aprender a buscar amizade. A gente anda muito seco e imediatista. A primeira tentativa não deu certo, a gente deixa as pessoas de lado. O texto vai falar que Deus mandou eles de 2 em 2. E esse número, acho que também me faz pensar o quanto o trabalho é grande. Pensando nas vilas daquele tempo em que a população era bem menor, Jesus mandar 72 pessoas se espalhar pelo caminho para preparar a sua chegada e ir nas vilas, conversar com as pessoas, era um impacto grande. O ministério de Jesus a ação do reino, a presença do reino de Deus e a ação do evangelho é algo que se estende além daquilo que a gente pode ver ou sequer imaginar. Mas antes deles irem, Jesus chama eles e fala assim: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Eu já ouvi muito esse texto, e a gente usa quando a gente vai falar de missões, mas algumas coisas que são clássicas. Por exemplo, você tem orado para que Deus envie mais trabalhadores? É um dever dos trabalhadores, é um dever nosso orar para que o Senhor mande mais trabalhadores. Como é que tem sido a sua oração? Senhor, me abençoa. Senhor, alcança minha família. Senhor, aumenta o meu salário. Senhor, normalmente a gente fala sobre nós, sobre as nossas urgências. Se o reino não é algo importante para mim, quer dizer que eu estou com o meu coração fora dele. Os campos já estão brancos, já estão maduros. E aí a gente precisa de trabalhadores para se envolver nisso. E isso também é um alerta para a gente. A música que a gente cantou diz assim: hoje já passou, não volta mais. O hoje passou. Se eu não fiz hoje, eu posso amanhã trabalhar muito, mas jamais eu vou poder recuperar o hoje. Aí a gente pensa em quantas pessoas que a gente não conversou, que a gente não entregou um sorriso, que a gente não abençoou, porque a gente estava chateado, porque a gente não dormiu direito e estava com sono, porque a gente deu prioridades às nossas coisas. O que você pensa quando você lê esse texto? Eu confesso, irmãos, que a minha cabeça virou de cabeça para baixo quando eu comecei a pensar melhor. Porque, eu não sei você, mas eu sempre pensei nesse texto e sempre ouvi de maneira muito negativa. Quando eu ouvi esse texto, eu pensava assim: caraca, sobrou para mim um monte de trabalho e sou eu que vou ter que dar conta disso daí. E as pessoas que se dizem cristãs, você tira uma porcentagem pequena de algumas pessoas que se envolvem. Aí quando você se envolve, você já anda curvado, porque, caraca, vou ter que me encarar isso. E eu comecei a pensar: o que Jesus está querendo dizer com isso? É isso mesmo? Ele está querendo dizer que a gente se deu mal, que a gente vai ter que trabalhar o dia inteiro na colheita. Bom, algumas impressões que eu tive e que me fizeram mudar um pouquinho a minha visão. Primeira coisa, o que Jesus manda os discípulos fazerem? Qual é o trabalho?
quando ele fala assim, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A gente é chamado para fazer o quê? A colheita. A colheita. Qual é o maior trabalho do campo? É a colheita. Talvez ele seja urgente. Talvez ele seja algo que precisa reunir um número maior de pessoas, mas pensa comigo. O maior trabalho é antes. Você tem que preparar a terra. Você tem que semear. Você tem que se preocupar com a irrigação. Você tem que tentar prever o tempo, proteger as colheitas. O que Deus está dizendo, olha, o maior trabalho já foi feito. Quando você chega perto de uma pessoa para testemunhar, lembre que o seu dever é o trabalho mais leve, porque Deus já fez o principal trabalho, que é alcançar aquela pessoa, preparar o coração dela, deixar que os campos estejam brancos, para que o nosso trabalho seja só colher. Outra coisa que me vem à mente, quando eu comecei a pensar melhor no texto, uma colheita grande é algo ruim? Desde quando? O que Jesus está dizendo, olha, embora a nossa percepção é que as pessoas não querem nada, embora a nossa percepção muitas vezes seja achar que é muito difícil levar a pessoa ao Evangelho, o que Jesus está dizendo é isso, olha, junta todo mundo para começar a testemunhar do Evangelho. As bênçãos são tão grandes que vocês não dão conta. Às vezes vocês vão ter dificuldade de olhar ao redor e dar conta de todas as pessoas prontas ao seu redor para receber esse Evangelho. A colheita é grande, isso é sinal de bênção. Não de algo negativo, mas isso deve me animar. Isso deve me levar a reconhecer que quando Deus olha para o mundo, Ele reconhece uma colheita pronta. E o nosso trabalho é como alguém que só estende a mão e pega o fruto maduro. Talvez a sua experiência não seja essa. Mas talvez o meu coração não tenha seguido também nessa direção. De fechar os olhos e obedecer. E entender que eu não vou fazer um trabalho mecânico. Por exemplo, o trabalho que a gente fez hoje de ir na calçada, varrer, falar com os vizinhos, entregar folheto. Às vezes a gente pensa nisso como algo penoso, trabalhoso, uma obrigação. Mas quando o meu coração se enche da alegria da colheita, eu não sei o que Deus vai fazer, nem como, nem quando. Mas eu estou fazendo. E o Senhor vai fazer com que essa colheita apareça. E eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu fico pensando o quanto a gente precisa restaurar no nosso coração essa verdade. O nosso chamado é para colher. O trabalho de Deus já foi feito. João capítulo 4, verso 35, 36 e 37, eu vou ler. Eu acho que completa isso. Jesus tinha acabado de falar com a mulher samaritana e ela vai lá chamar as pessoas da cidade para vir falar com Jesus, ouvi-lo. E os discípulos dele chegam e não entendem o que está acontecendo. Jesus vira para eles e fala assim, versos 35 a 37. A gente pode ler o 38, diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte, se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. São trabalhadores diferentes. Deus é o semeador. Nós somos o ceifeiro. E aí ele vai falar, verso 37, pois no caso é verdadeiro ditado. Olha como isso fica claro. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar, para colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Os samaritanos eram um povo difícil, a gente viu, eles não receberam Jesus, os judeus já tinham encrenca com eles. E o desejo de João e Pedro é atacar fogo naquele povo.
E Jesus está dizendo, vocês acham que esse povo precisa de fogo, ser destruído? Ergam os olhos. Mesmo esse povo mais difícil está vindo aqui falar comigo. Está querendo saber sobre a verdade. O verso 39 diz assim, a continuação desse texto. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Como é que você olha para o mundo? Como é que você entende essas coisas? Eu quero te chamar, a partir desse mês, a deixar de lado as suas impressões imediatas. Aquilo que você sempre viveu. Eu acho que no final, sabe o que acontece, irmãos? Vamos ser sinceros. A gente está cuidando de muitas outras colheitas que não são a colheita de Deus. E no final, a nossa vida fica embolada e toda hora precisando de reformatação. E aí a gente precisa colocar o nosso coração na coisa certa. É Jesus quem nos envia, embora a gente tenha ideias erradas, como eu tenho que me preparar, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que estar mais santo, eu não sei tudo. Ou então a gente pensa assim, não, esse é trabalho para alguns. Mentira! Mentira! Jesus enviou os 12, que era a liderança, mas depois ele envia 72. Vai todo mundo. Essa história de que o evangelismo é para poucos, é para alguns, é uma mentira que a igreja passou a acreditar. É verdade que algumas pessoas têm um dom do evangelismo, têm facilidade. Elas conversam com qualquer pessoa, mas, você já deve ter ouvido essa frase, ela diz assim, todo cristão é um missionário ou é um... Ninguém nunca ouviu essa frase? Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. A última percepção que eu quero deixar para vocês, e que é muito real para a gente, e a gente já está concluindo, olha só o que Jesus disse. Eles foram para quê? Para fazer todo o trabalho? Jesus enviou os 72 para quê? Hein, gente? Para quê? Evangelizar, ele enviou os 72 para o preceder. Jesus iria também. Eu acho que isso é sensacional. Porque no final a gente ainda acha que todo o trabalho é nosso. Jesus está lá. A gente foi lá, está falando com aquele amigo, com aquele colega, com o vizinho, com o parente. Você não está sozinho, Jesus vai chegar. Ele já preparou o coração. Aquilo ali é o tempo da colheita, mas Jesus ainda vai se fazer presente na vida dessa pessoa. Nós vamos precedendo. Não aconteceu com a gente isso. De repente a gente ouviu de alguém, a fé foi sendo consolidada e de repente Deus entra na nossa vida. Ele chega e se torna real. Tudo que a gente ouviu de outra pessoa, os milagres acontecem, a sensação de que Deus é vivo acontece. A percepção de que Deus fala com a gente acontece. Eu acho que a gente deixou escapar algo que é fundamental para a gente. Nós não só somos agentes do reino, mas nós, como igreja, somos pontos avançados na manifestação de Deus. Deus se manifesta na sua vida e através de você. Deus se manifesta na sua vida e através de você. Você não está indo sozinho. Creia. A gente precisa ativar de novo no nosso coração a fé que acredita que, embora a gente está indo, esse não é um trabalho racional. Há um sobrenatural acontecendo. Eu preciso parar de depender de mim, das minhas palavras, da minha sabedoria, porque até aquela velha desculpa de que eu não estou preparado, de que eu não estou pronto, de que eu não sei fazer, é quando você diz, olha, isso só depende de mim, Deus me deixou aqui sozinho. Eu não sei falar.
Jesus fala, não se preocupe quando vocês forem levados, presos. Não se preocupe com o que vocês vão falar. Eu falarei através de vocês. E que fé é essa que a gente tem, que só serve para nos abençoar, para fazer milagres para nós mesmos? Só 2 versículos. Eu quero te chamar a reler essas coisas, e ativar a sua fé, e entender, como a gente falou no início, esse é um termômetro se você tem caminhado com Cristo ou não. E eu vou encerrar com um desafio simples, irmãos. Simples. Mas eu acho que é imensamente desafiador para nós. Jesus nos dá uma ordem para ir em duplas e preceder. Essa ordem é para quem? Só para aqueles 72 discípulos? Ou é para nós também? É para todos nós. Você tem precedido o Senhor? Quando a gente fica sozinho, essa meta de preceder o Senhor vai ficando para amanhã. Eu quero que você se comprometa com alguém. Forme duplas. Forme duplas. Com parentes, com companheiros da igreja, pessoas que te cobrem, te apoiem, e aconteça. Se você é uma família, pais e filhos, mães e filhos, combine com seus filhos, vamos orar pelos nossos vizinhos. Vamos colocar como alvo aquele nosso parente, vamos visitá-los, mas a gente está aqui para ser luz no Evangelho. Se você faz parte do mesmo PG, faça um desafio para que ao redor do PG ou novas pessoas cheguem, colegas do seu trabalho, chame o PG para orar com você. Mas não saia, não passe essa semana sem se comprometer com outra pessoa a respeito do Evangelho que você precisa pregar para quem está ao seu redor. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você não consegue formar duplas, tem algo errado com você. Pense bem sobre essas coisas. Pense bem. Às vezes a gente se acostumou a colocar a culpa no outro. E os outros sempre vão ter culpas. Mas a única culpa que a gente pode mediar, enfiar a mão e tratar é a nossa. Então deixe a culpa dos outros com os outros. Assume a sua parte, o que eu devo fazer. Ok?